Gente, boa noite. Boa noite. Como de costume, nós vamos fazer alguns minutinhos de meditação e vamos tentar limpar nossa mente para que a gente possa sentir bem o ambiente aqui reinante, essa paz, essa atmosfera tranquila. E vamos passando uma esponja na nossa mente, limpando-a de todas as preocupações, de todos os problemas que trouxemos conosco, para que a gente possa aqui simplesmente vivenciar esse momento, compartilhar as lições do Evangelho. Que essas lições possam calar fundo no nosso coração, possam fazer realmente diferença na nossa vida, que possamos despertar para a vida, para as oportunidades que ela nos concede e para a grandeza que ela se constitui. Que Deus, nosso Pai, nos ampare, nos inspire, nos fortaleça e guie também a todos os nossos companheiros de estudo que nessa noite não puderam comparecer, aonde estiverem, que recebam essa luz e essa paz, todo o nosso carinho e respeito, toda a energia que emana do nosso coração. Que assim seja. Muito bem. No 61, né? Parei no capítulo 61 da semana passada, a gente não terminou. A gente vai dar uma continuação agora, fazer uma pequena continuação da onde nós paramos. E depois vamos abordar, se der tempo, né, os outros dois capítulos de hoje. Qual que é o título mesmo? O Homem com Jesus. O Homem com Jesus. Certo. Capítulo 61. E a gente parou naquele item ali, do ódio ao amor. Presta para mim, só um minutinho, só para eu ler, só para ter que subir lá. O Homem com Jesus. Está em Paulo, carta aos Filipenses. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Essa é a mensagem que está no Evangelho. E Emmanuel começa da seguinte maneira: com Jesus ergue-se o homem. Então essa é a deixa do texto inicial. Com Jesus ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento. E nós paramos aqui, do ódio ao amor. Na nossa história evolutiva, nós temos muitas e muitas páginas já escritas. A vida, na sua abundância, na sua magnitude, não nos permite divisar certos horizontes, nem muito lá para trás, nem muito lá para frente. Então, quando questiona-se da nossa origem, muitas vezes nós não sabemos de onde viemos e do nosso destino, nem para onde vamos, por que aqui estamos, etc. Mas fazendo uma pequena, sem querer esclarecer sobre o assunto, que o assunto é vasto e grande, fazendo uma pequena compilação, nós somos espíritos em evolução. E nessa evolução nós passamos por diversos estágios, dos mais distintos. Dentre eles, no reino animal. Isso pode ser há milhões de anos atrás, não dá para precisar quanto tempo. Mas nessa constância evolutiva, nós ainda guardamos resquícios
do nosso passado. Então vamos analisar uma coisinha. Não vamos muito lá para trás, não. Vamos pegar o reino mais próximo do hominal. Nós estamos no reino nominal, o reino mais próximo do nominal é o reino animal. Vamos pegar um animal já mais evoluído, mais inteligente que a gente puder. Cão, tá? Vamos pegar um cachorro. O que tem nesse ser? Vamos lá. Tem um princípio inteligente que o anima? Sim. Tudo que é vivo nesse universo tem um princípio inteligente. Tá? Por isso, tudo morre na matéria. Porém, o princípio inteligente nunca morre. Esse é imortal. Ele vai estagiar nos mais diversos reinos, espécies, etc., para angariar o máximo de conhecimento. O que nós temos aqui, hoje, conquistado no nosso corpo, é uma larga conquista de milênios de evolução. Isso não nasceu assim de um golpe de mágica, de um acaso, ou de uma prancheta onde alguém simplesmente desenhou o ser humano e agora faça-se e isso aconteceu. O processo é longo, muito longo. E eu ouso dizer que o nosso início evolutivo não se deu de forma alguma nesse planeta. De forma alguma. Não há tempo hábil suficiente, né? Você estudando um pouco da história da civilização, não há tempo suficiente para nós alcançarmos o patamar que nós estamos, simplesmente nessa fase evolutiva do nosso planeta conhecida. Né? Então, vamos analisar esses nossos irmãos primitivos. O que caracteriza-os? Instinto de sobrevivência, em primeiro lugar. Né? Ele, em primeiro lugar. Instinto de preservação, sobrevivência, de reprodução. Tudo isso de uma forma ali construtiva ainda. À medida que o ser vai evoluindo, vai tendo contato com outros mais avançados e essa transição vai se dando, não sei de que forma, não sei quanto tempo dura uma transição. E nunca estudei nada sobre o assunto. E nem tenho uma fonte da doutrina espírita assim, confiável para saber detalhes sobre essa transição. Mas a gente tem algumas informações. Bom, desse instinto de preservação, ele é assim: eu me garanto, eu luto pela sobrevivência, pela minha alimentação. É preservação do eu, certo? O eu. Os demais não têm tanta importância, ou quase nenhuma importância, pouca importância. Alguns animais vivem em bando, outros vivem solitários, né? Bom, independente disso, o que eu queria frisar é esse instinto de preservação. À medida que a evolução nunca dá um salto muito grande, não dá saltos. Então ela vai evoluindo. Então aqueles instintos, eles vão se aperfeiçoando, eles vão se modificando. E quando chega na fase hominal, vamos retornar para os homens da caverna, que é mais próximo dos animais. Eles já tinham um senso de família? Já tinham. De grupo? Já tinham. Já tinha um cérebro preparado para suportar um espírito mais evoluído. Tudo isso foi se evoluindo com o tempo. Veja, se pegar um crânio de um cidadão lá dos primórdios, comparar com o de hoje, a mudança foi enorme na questão do cérebro. Bom,
Então, tudo foi se modificando. E só que aqueles princípios que eram de preservação, do eu, né? Se garantir, tudo eu, no reino hominal, nós vamos encontrar um outro nome para isso, que a gente chama de orgulho, vaidade e egoísmo. Um animal é orgulhoso, vaidoso e egoísta, ele só pensa em si, né? Pensa na sua preservação, no seu bem-estar. Com raríssimas exceções, que tem algum serzinho ali que se preocupa fragmentariamente com o outro. Não tem? Tem. Nós bem sabemos que tem. Mas em todos os seres da criação, olha que interessante, o instinto materno está presente, senão a espécie jamais conseguiria, né, se preservar. Então, o que jaz em nós, jaz também nos primitivos. Qual que é a diferença? O estágio que nós tivemos. Só que nós estamos agora no estágio hominal, onde a razão, ela persevera, mas além da razão vem a depuração, o aprimoramento dos sentimentos. Então, quando nós vemos pessoas que fazem o mal, que têm prazer em matar, que têm prazer em ver a derrocada do outro, que faz de tudo para se dar bem, e o outro tanto faz, tanto fez, nada mais é do que uma característica ainda animal não trabalhada, não bem trabalhada. Apenas isso. Então, quando Jesus, com propriedade, aconselhava: perdoai os vossos inimigos, eles não sabem o que fazem, né? É porque isso faz parte do estágio evolutivo. Só que no reino hominal nós já temos consciência e já temos responsabilidade. Então, com a responsabilidade, aí nós vamos aprender que tudo tem consequência. E por aí a evolução vai se dando. Nós não estamos aqui assim jogados, sem regras. Existem leis perfeitas que nos regem, que nos dão ampla liberdade até onde podemos ir. Aonde precisamos, a partir daí não temos mais liberdade. Aí temos que vivenciar nesse meio, aprender o suficiente. É como se fosse um ano letivo escolar. Nós temos que fazer tudo que está naquele currículo daquele ano. Fez tudo certo? Passou, beleza, com méritos, boas notas? Passa-se para outro. Amplia-se a responsabilidade, amplia-se os merecimentos, as recompensas, e aí a vida segue. Então, quando nós falamos de ódio, do ódio ao amor, estamos personificando aqui na condição hominal, é que nos estágios primitivos do ser, ainda perceberam a lei da preservação, então a lei do mais forte, a lei do eu. E quando eu me imponho, os outros perdem o seu direito. E a gente age dessa maneira. E a gente não precisa citar exemplos, porque os exemplos estão à nossa volta em todo lugar. A gente liga a TV, a gente ouve falar os maiores absurdos, as situações mais inacreditáveis de ódio para com o ser humano. Olha só, século XXI, ano 2024, é concebível ter guerra nesse período que nós estamos vivendo? É concebível isso? Olha, 2000 anos de cristianismo, batendo na mesma tecla. Quantas e quantas igrejas espalhadas pelo mundo, e o homem não aprende que tem que ser bom. E Jesus deu para a gente um mandamento só: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, e você mata o próximo, você se apropria, você traz sofrimento. Não faz sentido. É porque o homem ainda está
cercado desses instintos punitivos. Tudo se confunde. O que acontece? Amplia-se muito a questão intelectual do ser, mas ele não evolui tanto na questão moral. Então fica nesse desequilíbrio do ser humano. Intelectualmente, muito inteligente, muito ativo, perfeito. Moralmente, muito atrasado. O que vai acontecer? A vida tem condições de equilibrar isso. Tem. Quantas vezes a gente já deparou-se com situação em que encontra uma determinada pessoa e pensa assim, nossa, essa pessoa é tão inteligente, né? Uma pessoa que não estudou, tem uma formação humilde, mas fala com propriedade, sabe tantas coisas, e por que não aproveita melhor o seu conhecimento? Por que está numa condição tão humilde? É justamente a vida equilibrando. O que ele adquiriu, ele não perde, só que ele modifica. Ele já não está naquela reencarnação em que as condições são fáceis para ele tem que lutar pela vida. Então vem numa condição bem simplória para poder aprender o básico, que é respeito, que é amor, que é trabalho, que é honestidade, seriedade. Então aí as coisas vão se equilibrando. Quando se baixa um pouco a questão intelectual do ser, isso é fácil de ser feito nos planejamentos reencarnatórios, e consequentemente dali eles partem para evoluir, né? Em conjunto, moralmente. Só que todo esse conhecimento está gravado não no cérebro físico, mas no cérebro espiritual. Então a pessoa não vai perder, mas essa condição ela é temporariamente abafada um pouco para que outras questões possam ser melhor desenvolvidas. E daí nós vamos cotidianamente trabalhando nessa luta de aprimoramento para sair da questão animal, egoística, orgulhosa, vaidosa, para ascender as nossas virtudes de fraternidade, de amor e perseverança no bem. Então, o homem evolui do ódio ao amor. E esse amor é assim, algo que não tem fim. Nós não sabemos qual que é a condição final do ser. A gente entende, quando chegar na condição angelical, a gente nem sabe o que é uma condição angelical. Então o nosso trabalho evolutivo é extenso e não tem fim. Nós tivemos o início, mas não teremos um fim. Então a evolução vai ser constante sempre. E para aqueles que ainda nutrem resquícios assim mais exacerbados de ódio, de ressentimento e mágoa, a vida vai dar um jeito para adocicar cada coração, porque todos são fadados ao mesmo destino, a felicidade e ao amor. Da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis. Bom, isso faz parte muito do nosso cotidiano. Às vezes a gente se confunde, principalmente quando a gente é mais novinho, né? A gente luta pelos bens materiais, né? Passa anos, décadas lutando, gastando a sua juventude para conseguir um bom carro, um bom lar, uma boa estabilidade financeira, como se isso gerasse para nós felicidade e satisfação, né, nos nossos trabalhos. Mas vocês já repararam que à medida que a gente consegue alguma coisa material que a gente tanto sonhava, essa coisa perde o valor? Você perde o interesse? Aí você quer outra, mais cara, de mais destaque.
possa proporcionar-nos alguma satisfação. Essa busca incessante pela satisfação é nata do ser humano. Então, nós vamos, se não doutrinarmos esse instinto, nós vamos sempre estar correndo atrás de algo. E esse algo pode ser financeiro, material ou emocional. Quantos que mudam de parceiros, assim como se muda de roupa? Está com um aqui, depois passa um ano, esse já não vai mais, vai para o outro, para os relacionamentos múltiplos, mas não encontra o quê? A felicidade. Não encontra o que estão em busca. Por que disso? Porque quando se busca na matéria, a matéria te dá tudo o que você quer. É aquilo que ela pode te ofertar. Você anseia ter um carro, tudo bem. Você conseguiu um carro, beleza, está lá. Está ele perfeitinho, do jeito que você sonhou. Mas ele não pode dar para você mais do que aquilo que ele oferece. Uma casa, mesma coisa. Você anseia pela casa dos sonhos, né? Em tal bairro, em tal local, em tantos quartos, com área de lazer, etc. Conseguiu? Ela não vai te dar mais nada além daquilo. Um relacionamento. Muitos frisam no relacionamento a questão estética, né? A beleza física e os prazeres, né, que o corpo pode oferecer. Tudo bem, o corpo vai oferecer esses prazeres. A estética vai lhe afagar os seus instintos, a sua vaidade. Só que uma vez que ela fez isso, ela não pode te oferecer mais nada além. E não é isso que a gente anseia. Por isso, os relacionamentos, a maioria, eles têm começo, meio e fim. Quando não deveria ser assim. Não deveria. Porque quando nós falamos de relacionamento, nós falamos de amor. E amor é construção. E esse amor é a única coisa no universo, a única força do universo que ela não retrograda, não se acaba. Mas tem que se saber o que é amor. Paixão é fogo em palha. Entendeu? Aquele impulso. Mas amor não. Amor é aquela chama que nunca se apaga. Por isso ela é construída. Então, quando se busca nas coisas da matéria, ela vai te oferecer o que ela pode oferecer. Mas nós não somos matéria, nós estamos na matéria, nós somos muito mais do que isso. Então, como nós somos muito mais que isso, a gente anseia muito mais do que isso. E o que nós ansiamos? Felicidade. E como se consegue ser feliz? Superando-se dia a dia. É na superação que nós conseguimos sentir a felicidade. Quer um exemplo? Banal, tá? A gente não tem costume de ler. Aí pega um livro mais ou menos grossinho assim. Para quem não tem costume de ler, isso aqui é um parto. É muito difícil. Mas você persevera. Vai lendo um pouquinho, dá sono, você para, começa no outro dia, começa e persevera e vai. Na hora que você chega no meio do livro, o teu cérebro já está preparado e acostumado com a leitura. E aí você não consegue parar mais. E você vai rapidinho até o final. Mas esse começo aqui, ó, é difícil. Muito difícil. Mas a partir do momento que você se empolga, que você entende, você compreende o que você está fazendo e você se esforça cada vez mais, vem a satisfação da superação e da aprendizagem. Cada vez que aprendemos coisas novas, o nosso cérebro libera uma substânciazinha lá que nos dá satisfação. Então, cada vez que nós nos superamos, nós nos tornamos
mais inteligentes, mais amáveis, mais gentis e mais felizes. Por isso que fazer o bem, quem faz o bem sempre é uma pessoa feliz. Ou procura aí afora uma pessoa que está fazendo bem, está fazendo a caridade, está no meio dos pobres, no meio das situações mais difíceis, e veja se ele está mal-humorado. Já repararam? Nunca estão mal-humorados, sempre estão dispostos à atividade. Por quê? Porque nós somos isso. Nós somos uma energia inesgotável, que a gente tem que discipliná-la para que a gente se aprimore, para que a gente se equilibre e se torne cada vez mais ativo no bem. Então, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis. Esses bens imperecíveis são os bens que nós vamos adquirir com as experiências da vida. São as chamadas virtudes. Tornar-nos fraternos, amáveis, gentis, fortes. Porque tem que ser muito forte para você ser bom. A pessoa que não tem essa fortaleza interior, ela não está preparada para ser uma pessoa boa. As pessoas que agredem, que ofendem, são as pessoas fracas. O forte, ele suporta, ele exemplifica e ele persevera no bem. O fraco, ele violenta, ele usa da força física e não utiliza em nada o raciocínio e os seus aprimoramentos morais. Sempre a brutalidade é o animal se manifestando. Então, quem que é mais evoluído? O animal ou o ser humano? O ser humano. Do ser humano, quem que é mais evoluído? O que pratica o mal ou o que pratica o bem? É fácil de entender, né? Da conquista sanguinolenta à renúncia edificante. A conquista sanguinolenta quer dizer o quê? Você sempre impor-se pela força, em detrimento do outro. Tanto faz, o outro não representa nada na nossa vida, desde que eu tenha satisfação da conquista. Só que nós já passamos essa fase. Por isso que nos dias atuais é inconcebível ter guerras ainda nos tempos atuais. É inconcebível. Então, Da conquista sanguinolenta. Da conquista sanguinolenta à renúncia edificante. Renúncia edificante. A gente tem um grande exemplo de renúncia, são os mártires cristãos. Isso há 2000 anos atrás, né? Mas nos dias atuais existe renúncia? E como existe renúncia? Quantos e quantos exemplos estão por aí afora? A gente não precisa comparar com o outro. A gente vê, a gente nota, a gente sabe. A gente mesmo faz, né, às vezes. Nós fazemos ainda os dois papéis, né? Nós somos vilão e nós somos mocinho. Espero que na balança da vida, quando fechar a conta, a gente tenha sido mais mocinho que bandido, né? Mas que a gente já deu muito de bandido, a gente deu. Faz parte da evolução humana. Da extorsão à justiça. Extorsão, você usufruir o que não é seu, tirar do outro, o que o outro conquistou com o seu trabalho, com a sua dedicação, que é dele. A propriedade do outro, nós adquirimos ilegalmente por métodos escusos. Então, nós vamos sair dessa questão para a justiça.
Quer um exemplo mais claro de extorsão? Extorsão, vamos dizer assim, é apropriar-se do que não é seu, né? Por maneiras ilícitas. Mais ou menos é isso, né? Não sei se a definição é essa, mas mais ou menos é isso. O que a cruzada fez lá na Idade Média? Saqueou. Tirou do outro, matou, apropriou-se para enriquecimento. Quantos enriqueceram em detrimento do outro? Tanto faz. Era outro povo, era outro país, outra raça. Tanto faz. Olha que visão. Toda essa visão separatista, ela é uma prova de que o ser humano ainda está bem próximo da humanidade. Primeiro a minha espécie, depois o outro. O que o ser humano faz? Olha como nós somos uma condição muito retrógrada ainda. Muito retrógrada. Quem comeu bife essa semana? Muito bem. Qual que é a diferença do ser humano e do animal abatido? É outra espécie. E nós achamos normal. Estamos numa condição que a gente acha isso normal. Por vocês verem como que nós estamos tão atrasados ainda. A gente acha que já conquistamos tudo. E eu estou com fome. Olha só que coisa. É difícil, a evolução não é simples. Você tem que travar lutas cotidianas. Estamos cotidianas, por isso é nos dado tempo para evoluir. Muito tempo, muitas encarnações, porque não é fácil você sair de uma condição e passar para outra. Para algumas pessoas é muito simples. Por exemplo, ficar livre da carne. Não como carne. Simples, assim. E acha ainda que o outro comer é um absurdo. Quer dizer, já está um passinho à frente. Então, a vida nossa é conquistas diárias. Falei da extorsão à justiça, né? Da dureza à piedade. Antigamente, o que imperava-se na lei mosaica? Olho por olho, dente por dente. Você fez, recebe na mesa. Se você matar alguém da minha família, eu posso ir lá matar alguém da tua família. É assim que funcionava a lei mosaica. Mas isso é lei de amor? É uma lei primitiva. Hoje funciona isso? Já pensou? Se hoje em dia funcionasse isso, alguém te extorque aqui, você vai lá e extorque outro. Nós nunca evoluímos. Se não existisse misericórdia, se não existisse perdão, a humanidade jamais evoluiria. Porque esse constante ir e vir de dureza. Então, da dureza à piedade. E o que é piedade? Você compreender o outro. Todos nós estamos em estágios distintos. Já passamos por situações. Nessa nós já superamos, mas aquele nosso irmão está estacionado aqui. Ele não consegue passar dessa, você já passou. Então você tem que compreender a limitação dele, porque você já teve essa limitação. E você tem outras tantas limitações que outros irmãos nossos não têm. Então a indulgência, você compreender o próximo, faz parte também da questão evolutiva nossa. Da palavra vazia ao verbo criador. Quantas vezes, e é natural, nós nos perdemos em conversas que não tem nada de salutar, nada de produtivo. Mas quantas vezes também nós sentamos e conversamos coisas grandiosas, passamos conhecimento, passamos boas histórias, passamos alento, força, incentivo ao outro. Mas quantas vezes também contamos coisas que
não levam a nada, só pioram o quadro, são quadros negativistas. Então, nós também estamos aprendendo a falar, a nos comunicar, a transmitir. E a fala é o jeito mais direto de você transmitir a sua essência, o que você é, o que você pensa, está ali, externado no que você fala. Se você fala boas coisas, é sinal que o seu coração está recheado de boas coisas, a não ser que seja muito cínico e esteja mentindo. Aí é outro ponto. Mas na espontaneidade, nós falamos o que tem no nosso coração. E se as palavras são duras, é porque o nosso coração é duro. Da monstruosidade à beleza. Quantas coisas foram realizadas por nós no passado, talvez até no presente ainda, façamos alguma coisa que nos envergonha, que nos machuca ou que machuca o próximo. Faz parte do ser humano essa convivência ainda do que nós chamamos do bem com o mal, ou seja, da nossa parte menos evoluída, menos trabalhada, para a parte angelical também que está em fase de trabalho, de aperfeiçoamento. Estamos com uma constante luta, mas essa luta não é externa, essa luta é interior. E às vezes a gente se envolve com coisas que nos endividam. As paixões más. E como você brecar isso? Como você interromper essa sucessão de equívocos? Pensa assim: se o sujeito a quem eu estou fazendo determinada ação fosse eu gostaria de receber essa ação. Ou seja, colocar no lugar do outro. A tal da empatia, coloque-se no lugar do outro. Quando você vê o outro como a si mesmo, lembra de uma frase? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, colocar no lugar do outro, para ver se você sentiria, o que você sentiria. É uma demonstração já que nós estamos burilando, aprendendo a respeitar e amar o outro. Talvez nós não amemos, não respeitemos ainda como deveríamos, mas já é um começo. Tudo caminha para isso. Afinal, as grandes personalidades do cristianismo realmente amaram aqueles que estavam ao seu entorno, amaram realmente a tarefa que abraçaram. O resultado é a resposta, né, a essa pergunta. Tanto é que persevera aí por milênios as suas histórias, os seus exemplos, para servirem-nos de inspiração. Do vício à virtude. O vício é aquilo que inebria o sentido e mascara aquela sensação de satisfação. Lembra da palavra satisfação? É o que nós almejamos, a felicidade, a satisfação de fazer, de realizar. E o vício é um atalho que faz com que, paralelamente, esse cenário se abra aos nossos olhos e rapidamente feche. Então você tem que estar constantemente indo a ele e voltando, indo e voltando. É o que o vício faz. Vício do álcool. Passou o efeito, o que a pessoa faz? Nova dose. O vício das drogas. Passou o efeito, o que acontece? Tem que ir lá. A pessoa não produz essa satisfação, ela é artificial. Portanto, tudo que é material é perecível. Mas tem como a gente ter essa sensação plena dentro de nós? Como que vocês acham que os mártires
do cristianismo entraram nas arenas, louvando a Deus pelo que estavam passando e cantando hosanas ao Senhor. Da onde que veio esse estado de espírito? Justamente da conquista. Eles conquistaram, eles superaram, superação, aprenderam, superaram e colocaram em prática. E estavam ali dando testemunho. Era necessário o martírio? Quem sou eu para dizer? Mas na minha observação, não, porque eles já chegaram no apogeu, no ápice do que o ser humano podia ter chegado. Então, apenas o martírio foi a consagração final de desprendimento, ou então a chave da libertação. Por quê? É rápido, mas as bonanças futuras são eternas. O que é um lapso de tempo perto da eternidade? Não é? Do desequilíbrio à harmonia. Quantas vezes nós nos encontramos em desequilíbrio no nosso pensamento? Nosso pensamento desequilibrado. Você não tem foco. Você não sabe para onde ir, o que pensar, o que agir, como proceder. E muitas vezes age pelo instinto, age sem pensar, sem ponderar as palavras, sem ponderar os pensamentos. Cada vez que nós criamos algum cenário desolador ao nosso entorno, estamos criando esse cenário desolador dentro de nós. Nós somos os construtores, os artífices da nossa vida. E tudo nasce no pensamento. Então, se estamos com o pensamento desequilibrado, vamos equilibrá-lo. E qual que é o jeito de equilibrar o pensamento? Evangelho. Mas tem que ler o Evangelho inteirinho? Não. Você tem que aprender uma coisa do Evangelho: amar. Só. Mas e o restante do Evangelho? São tudo apontamentos, histórias, exemplos, para que você possa aprender o que é amar. Do desequilíbrio à harmonia. A harmonia é a plenitude de sentimento, de sensações. Da aflição ao contentamento. A aflição é o resultado dos nossos atos equivocados. A aflição pode durar a vida inteira? Nós não sabemos quais foram os atos. Mas, mesmo que a aflição esteja no nosso dia a dia, dá para contornar isso. Que jeito? Equilibrando o pensamento. Você se tornando uma pessoa verdadeiramente que segue os princípios cristãos, toda aflição você tira de letra. Porque a aflição que você está vivenciando nada mais é do que um reajuste de contas. Mas você não está se endividando mais. Então aquilo ali vai findar, uma hora vai findar. E você vai ter força suficiente para superar essas fases. Por isso, realça-se tanto a fé. A fé nada mais é do que saber que isso vai passar. Que vai passar. Vai durar quanto tempo? Não sabemos. Pode durar a vida inteira, mas vai passar. Nós somos imortais. O que importa são as nossas conquistas. O mundo pode te apedrejar de tudo quanto é lado, mas você não pode se apedrejar por dentro. Por dentro você tem que ser uma fortaleza. E como se tornar uma fortaleza por dentro? O Evangelho é assim. Só tem prática. Da aflição ao contentamento. Contentamento, aquela satisfação que vai acontecer a partir das nossas criações. Cada vez que criarmos, superarmos, nós vamos estar
sempre nessa fase de contentamento. Eu falei que ia ser rapidinho para terminar essa parte, viu? Já foi 45 minutos que eu acabei. Você fala, hein? Puxa vida. Do pântano do pântano ao monte, uma coisa religiosa. Do pântano ao monte, nós saímos das condições de chá, de putrefação, de tudo de ruim, para alçarmos os cimos, os lugares mais altos, mais belos. Físico, não. Aqui não estamos nos referindo ao que é material, nós estamos nos referindo à condição nossa, humana. Nós saímos das condições inferiores para as condições superiores. Então, do pântano ao monte, essa ascensão que nós chamamos de evolução, que é constante, vai nos tirar realmente dessa condição inferior em que estamos e vai nos elevar às condições superiores. Do lodo à glória. O lodo é aquela coisa estagnada, feia, pegajosa, putrefata, né? É o símbolo da estagnação. A glória quer dizer o quê? Conquista, atitude, trabalho, perseverança, luta constante. A glória se consegue através de muita dedicação, extrema dedicação. Então, a evolução se dá simplesmente aprendendo ou vivenciando o que se aprendeu. Veja bem, que é simples, mas ao mesmo tempo é um pouco complexo, né? Porque nós temos que aprender, nós temos que querer realizar e temos que realizar. 3 pontos. Você saber, né? Você ter essa visão e também executar. Não basta simplesmente só saber. Você tem que agir. Então a ação, no final, vai nos conceder o que? A glória pela luta bem travada. Homem, meu irmão, regozijemos em plena luta redentora. Olha, Emmanuel fala sempre em luta, constante atividade no bem. Nada vem fácil. E se a gente espera que venha fácil, nós vamos ampliar a nossa zona de sofrimento. O que é a zona de sofrimento? É aquela que fica espetando e fala assim, ó, vai, reage, faz alguma coisa, sai do marasmo, mas você reluta. Não quero, não, estou decepcionado, estou amargurado, estou desiludido com a vida, desiludido com as pessoas. Isso é desculpa. Isso é desculpa. Você não pode estar desiludido consigo próprio, porque o mundo exterior não é seu mundo interior. O mundo exterior é onde você vai trabalhar o seu eu interior. Então, a questão primeira é você. Não tem como você amar o próximo se você não amar a si próprio. Então, a primeira caridade que nós fazemos é para nós mesmos. Então, nos enchamos de coragem, de vitalidade, de força, de entendimento, de conceitos e depuremos os nossos sentimentos, ampliando as nossas virtudes, nos fortalecendo para sermos realmente combatentes nessa luta redentora. Então, a primeira caridade que eu vou fazer é para nós. Não adianta tentar sair do mundo afora, vou fazer a caridade, vou ajudar o próximo, vou fazer isso, fazer aquilo, sendo que o seu mundo interior está num desalinho completo. Vamos nos alinhar, nos fortalecer, nos tornar cônscios da missão
que fomos destinados. E a partir daí, vamos agir. Nossa Senhora, que píncaros de agilitude. Agora ele gastou aqui. Píncaros. Quanto tempo não ouço essa palavra? O que é píncaros? Píncaros. Isso é angelitude, poderemos alcançar. Píncaros de angelitude poderemos alcançar. O cume, né? O auge, o apogeu, deve ser isso. O ponto mais elevado de um monte. Muito bem. Então que a gente chegue lá em cima, né? Que a gente chegue lá em cima. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós? Não tem limite. Não tem limite. Não há limite para nós. Então, assim, nós vamos evoluir ao máximo que esse planeta Terra pode nos oferecer. Chegou no máximo que a Terra, todos os conhecimentos desse planeta Terra, tudo conhecido, você já sabe. Chegou no apogeu. Não, você chegou no primeiro degrau. Agora você vai para outra escala. Outros mundos, outras realidades. Nós não temos parado. Então, quem quer ir, quando morrer, descansar, tirar umas férias e ficar numa rede esticada na praia tomando água de coco, lamento informar, mas não vai dar certo, não. Aproveita enquanto está aqui na matéria para fazer isso, porque lá em cima é só trabalho. Então, só que tem um porém. A satisfação, a felicidade, pelo mérito alcançado, ela é imortal, assim como nós. Uma vez adquirida, nunca mais se perde. Nunca mais se perde. Depois dessa pequena introdução, né? Vamos para o texto de hoje, capítulo 62. É no mesmo estilo? Deixa eu tomar um ar. Não, está bom. Até a mesma carta. Vamos lá, capítulo 62. Deixa eu ver. Jesus fala. Qual que era o título anterior mesmo? O homem com Jesus. O homem com Jesus. Agora Jesus para o homem. E é carta dos Filipenses mesmo. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. O outro também O 4.4 e esse é 2.8. Vamos lá. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Está lógico aqui que está falando de Jesus, né? Jesus que estava em forma de homem, né? Encarnado aqui, humilhou-se a si mesmo, ou seja, ele reduziu toda a sua luz, toda a sua magnitude e expressão para caber no corpinho igual ao nosso, sendo obediente até a morte. E que morte? A gente tem um pequeno paralelo que eu ia traçar. A gente pensa, nossa, Jesus morreu na cruz. Que morte mais dolorosa. Mas ele durou 3 horas na cruz. Né? E a crucificação naquela época era um método utilizado assim frequente para as pessoas duravam dias. Relatos, por exemplo, que eles estavam vivos, né? E pousavam os abutres e começavam a comê-los vivos. Quer dizer, se você traçar um paralelo, Jesus até que sofreu pouco, entre aspas. Né? Estou diminuindo o que aconteceu, não. Comparado com outros tipos de sofrimento. Só que a gente sabe também
que esses 3 dias foram bárbaros de sofrimento. Né? Foram bárbaros. Para quem assistiu, por exemplo, a Paixão de Cristo, viu ali alguma coisa do que foi aquela realidade. Se você lê o livro, por exemplo, O Sobrinho Peregrino, do Ramatiz, que relata essa ocorrência, você vai ver também as barbaridades que aconteceram. E você se manter com toda aquela dignidade, com toda aquela coerência, sobriedade, naqueles momentos mais aflitivos, não é para qualquer um, não. Se fosse a gente tinha xingado bastante, né? Só que ele era cônscio da magnitude da missão que ele estava imbuído. E foi perfeito do começo ao fim. E uma das coisas, que destoa, e eu acho que tem ali uma coisa humana que foi descrito de uma forma errônea, que não condiz com a figura do Cristo, é aquela frase que é muito divulgada, muito comum de se ouvir, aquela que Jesus fala assim: Pai, afaste de mim esse cálice. Isso não condiz, desde sempre, desde quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, ela não caiu bem. Olha, eu nem era adulto, ainda era criança quando eu ouvi essa frase. Ela não me cai bem, até hoje, eu ouço a frase não é de Jesus. Eu já ouvi alguma coisa, isso não se referia ao sofrimento dele. Não. O cálice de sofrimento geral do planeta, sabe? Sofrimento que nós íamos passar. Eu não vou achar onde fala isso. E aquele quando falou Pai, porque não abandonasse também. Não, aquele é o salmo. Salmo. Ele quando na cruz falou Pai, porque não abandonasse. Isso ele estava falando do salmo. Ele tem um número do salmo. Ele estava citando o salmo. Recitando o salmo. Recitando o salmo. Recitou em hebraico, não em aramaico, porque quando era a leitura do templo era em hebraico, né? Porque algumas pessoas eram aramaico. Ele recitou em hebraico. Agora você vê a firmeza, ele lá na cruz vai recitar o salmo todo. Só que para as pessoas que escutavam, falavam que o salmo estava se queixando, mas é o salmo. É o salmo. Pois é. Então, olha, exemplo, ele deu para nós a vida inteira. E como tem exemplos. Como tem exemplos. Então, ser cristão é você se inteirar disso, analisar. Ele é o nosso modelo e guia. E tentar replicar isso na nossa vida. Ah, isso aí é difícil. Tá. A dificuldade é nossa, gente. A dificuldade é só nossa, é porque a gente não quer. Nós estamos ainda mais próximos do animal do que do anjo. Então, os nossos instintos ainda são fortíssimos. Então a gente fala assim, é difícil. Mas não é. Não é. O que falta mesmo é a gente querer. Falta a gente querer. Riscar a nossa vida. Isso eu não quero mais. Pronto. E parte para outra. Não é tão difícil. O difícil é nós nos desapegarmos do que a gente realmente dá valor. A gente dá mais valor nesse mundinho nosso, nessa zona de segurança, zona de conforto em que nós nos colocamos, do que realmente ir para um ponto inexplorado, que é o Evangelho, que a gente vai exigir muito e muito de nós. Muita mudança. Muita mudança. Mas a partir do momento que você muda, você vai ver que o que você fez foi irrelevante. Foi assim, como está na questão 909, foi um esforço muito insignificante. Muito insignificante. Não é só insignificante, é muito insignificante. A gente dá muito valor ainda ao que é insignificante. Por isso a gente sofre tanto. É só desapegar.
É só ter foco, só compreender. Eu sei que é difícil para nós, mas eu sei também que a vitória, se quisermos, ela pode ser muito fácil. É o que a gente não quer, né? Aí a vida fica dando para nós exemplos e mais exemplos, situações e mais situações, para que a gente possa aprender aquilo que ela já nos ensinou. E a gente, por livre iniciativa, a gente simplesmente descartou. É fácil, não é difícil. Basta querer. Vamos lá. O mestre desceu para servir. Tá, a gente sabe de toda a lição. Quem não leu O Sublime Peregrino do Ramatiz, aconselho. O livro é espetacular. É espetacular. Porque narra antes e tudo que aconteceu que os evangelhos contaram. Situações ali que não são do nosso conhecimento. Então faz parte, seria muito valor conhecer a vida de Jesus, que é riquíssima, como tem livro. Olha só, eu aconselho a ler sobre a vida de Jesus o Sublime Peregrino, que narra tudo, do começo ao fim. Se quiser se apegar apenas à parte moral que o Cristo passou, a Boa Nova, Humberto de Campos, Ave Luz, do João Nunes Maia, A Arte de Recomeçar, esse eu esqueci o autor, e das obras não espíritas, o livro O Mártir do Gólgota, que narra, assim, é um compilado de informações históricas gigantesco dessa época. Começa, o protagonista do livro, sempre tem que ter um protagonista, né? O personagem principal. É o Dimas, é o bom ladrão. Então, também, que fala muito vai ser o Haroldo Dutra, e o RH, Jorge RH também tem uma N de palestras especificamente da vida de Jesus, Jorge RH, e o Haroldo também, estudioso dele, mas assim com detalhes mesmo, né? Tudo baseado em informações mesmo, é bacana. É bom ter informações porque a gente vai compondo, né? E o interessante é isso, a gente compor o nosso entendimento. Você vai montando isso. E você não pega um pacote pronto. Por exemplo, você pega um autor e fica só nele, e como se você estivesse copiando o que ele pensa, o que ele fala. Não, você tem que ter esse compilado, você tem que saber tirar as suas conclusões. E lógico que ouvir do outro, o livro nada mais é que ouvir do outro, né? Aprender com o outro, para compor o nosso nicho de entendimento, né? Intelectual. Então esse livro Mártir do Gólgota eu recomendo para todo mundo mesmo. E eu tenho PDF, quem quiser, tá? Eu posso, mas o livro e a letra são os melhores livros, são os mais grossos. Narra a história do Dimas, começa assim, vou dar um spoiler. Ele indo para casa, e nisso os soldados romanos não lembro direitinho da história, mas eles capturam o pai dele
É mais ou menos a mesma história do Estevão, captou o pai dele. Executa e joga no monturo. Sabe o que é monturo? Né? Monturo são os cadáveres em sepultos. Tinha um lugar de cadáveres em sepultos, lugar lá. E ele foi, soube do ocorrido e foi atrás do pai. Procurar junto aos cadáveres em sepultos o cadáver do pai dele, para dar-lhe uma sepultura digna, porque não existia nada mais indigno para aquele povo do que um cadáver em sepulto. Isso era desonra total. E ele parte no meio, começa o livro assim. Então aí já vem o que é a sede de vingança dele pelo que fizeram com o pai dele. E aí a história começa. E termina, a história dele termina no Gólgota, né? Mas a leitura segue para frente. Vai falar sobre Cleópatra, Marco Antônio. Tem muita informação. Vale a pena ler. É um livro para se ler assim, saborear o ano inteiro. Vai ler aos pouquinhos, porque é uma leitura difícil, extensa e muito narrativa. Muito céu azul, as flores verdes, né, a grama verdinha, a água correndo, é muito descritivo, mas você, por outro lado, você tem um cenário perfeito para você compor aqueles ocorridos pretéritos. A descrição, por exemplo, de como Cleópatra morreu foi, até hoje eu me recordo da narrativa do livro. Acho que vocês não sabem como que ela morreu, sabe? Foi. Mas como que foi? Muito claro. E é um livro que não é espírita. E uma das histórias ali narradas, ela é complementada num livro espírita do Leon Denis. Do Vitor Hugo, pelo espírito do Vitor Hugo, que chama do Calvário Infinito. Aquela história que começou lá na época de Herodes, termina aqui no livro Calvário Infinito. Fantástico, um livro não tem nada a ver com o outro. Nada a ver com o outro. Muito interessante, mas eu falei 10 minutos só na introdução. O mestre desceu para servir do esplendor da onde estava a escuridão do mundo aonde chegou. Para quê? Para trazer a luz do mundo. Qual a luz? A luz do conhecimento, a luz dos sentimentos nobres que ele tanto exemplificou. Da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura. A alvorada eterna quer dizer o quê? Aquele amanhecer, aquele clareamento, né? Aquela condição. A noite plena quer dizer a noite mais escura. Então ele veio trazer a luz para o mundo que estava na plena noite. Das estrelas, das maravilhas dos mundos celestes onde se encontravam, a manjedoura, que é nada mais do que Coxo, onde está mais bonito. Pois é. Do infinito, da possibilidade plena de tudo, a limitação do corpo, da locomoção. Já pensaram como difícil é reencarnar? Já pensaram nisso? Vou fazer um paralelo. Faz de conta que nós estamos agora, nós estamos vivendo agora, né, com muitas questões tecnológicas e muitas facilidades. E vamos mudar agora a nossa vida, certo? A partir de agora a gente não anda mais de carro, nós vamos andar de burro, carroça. Legal? De agora em diante não tem mais celular, não tem mais TV a cores, vai ter radinho de válvula, AM. Estamos mudando o nosso mundo. A partir de agora não tem mais luz elétrica, lamparina e vela. A partir de agora não tem mais banheiro dentro de casa,
Vai ser lá fora e numa fossa. A partir de agora não tem mais encanamento dentro de casa. Você tem que buscar água no poço. Como que a gente viveria nessa situação? Ia ficar ruim a vida, né? Ia ficar um pouquinho ruim. Agora, imagina o Cristo abandonar aonde que estava, né? A gente nem consegue dimensionar, para vir com um mundo que é 10 vezes pior do que esse que eu acabei de narrar. Então, o maior sacrifício dele não foi morrer por nós, foi nascer. Não só pelo abandonar tudo aquilo que ele tinha, mas a questão que ele teve que fazer o processo reverso. Sei lá, para poder se adaptar. Pois é, no Sobrinho Peregrino narra direitinho como que isso aconteceu. Ele precisou de um milênio para retrogradar a condição perispiritual para chegar a uma condição nossa. Olha quanto que a luz dele teve que ser condensada, né? Para chegar a uma condição perispiritual igual a nossa, num corpo extremamente aperfeiçoado, porque nesses 1000 anos toda a sua árvore genealógica foi trabalhada para que ao final tivesse um corpo com condições suficientes de suportar um espírito de alto quilate. Está bem detalhado isso aí lá no Sobrinho Peregrino. Então veja bem, 1 milênio só para modificar a sua condição perispiritual, para voltar àquela condição adaptada ao modelo aqui do nosso planeta. Imagina também a Maria para receber esse espírito como mãe. Também. Pois é, Maria foi o negócio seguinte, ela foi importada, né? A Maria foi importada. Ela não era daqui também. Aliás, não é só a Maria, não. Tem uma boa leva ali, tudo importada. Sabe? Porque não tinha espírito daquele quilate aqui. Receber como mãe. Eu não sei, eu acho que no livro até fala de onde que ela veio. Ela não me lembro. O Sublime Peregrino, do Ramatiz, João Nunes Marques. E, se não me engano, a Maria, ela veio para a Terra 200 anos antes do nascimento do Cristo, para também se adaptar às questões do planeta, ter condições de reencarnar. E sabe o que ela fez nesses 200 anos? Bem retratado lá no livro. Estava ajudando todo mundo. Estava trabalhando. Então hoje ela cuida do que? Dos Vale dos Suicidas. Vale dos Suicidas. Quer dizer, um trabalho simples, né? Sem problema nenhum, não deve ter reclamação nenhuma, né? Só gente boa, sem sofrimento. Quanto maior o quilate do espírito, maior a responsabilidade e maior a amor. Vocês vejam o que aconteceu com Maria Madalena, né? Ela se converteu de uma situação para outra, vai ser uma verdadeira mártir do cristianismo. Foi trabalhar com os leprosos. A maior transformação do cristianismo foi dele, depois de Saulo. Porque Paulo era mais instruído, doutor dos judeus, mas a Maria Magdalena foi a transformação mais. São dois espíritos ainda que tinham arestas a serem polidas, mas que tinham um lado bem evoluído. No caso da Maria, o lado do coração. Muito mais do que Paulo, só que Paulo, o lado da razão. São os dois pontos em que eles se apegaram, que eles foram felizes, né, na sua jornada, na sua empreitada. Onde eu estou? Das estrelas ao redor, né? Do infinito à limitação, da glória à carpintaria, ou seja, você tem que vir para trabalhar na parte artesanal.
Olha só que dificuldade, sendo que no plano espiritual usa a mente. A mente. Não, você tem que criar na mão. Matéria bruta. A dificuldade é muito grande. Da grandeza, ou seja, do poder tudo, né? Tudo perfeito, tudo a abnegação. Da divindade dos anjos, dos bons amigos e foi para os amigos transviados, né? Pensa bem. É como se você tivesse que sair do seu lar. Não, agora eu vou morar lá na Cracolândia. Um paralelozinho, né? Mais ou menos assim. Ou seja, no teu lar está todo mundo equilibrado, todo mundo ajustado, todo mundo se respeitando. Você vai para um lugar onde não tem lei, não tem respeito, não tem nada. Da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores. Realmente, olhando por esse ângulo, a tarefa dele foi meio que difícil, né? A gente está olhando pelo nosso prisma. Nós estamos analisando pela nossa visão. Pela visão dele, eu acho que não é por aí, não. Ele deve enxergar muito mais nitidamente do que nós enxergamos. Do governador do mundo a servo de todos, ou seja, daquele que pode tudo, para aquele que vai servir a todos. Do credor magnânimo, todo mundo deve a ele, né? A vida, tudo, né? Passar a ser um escravo. Do benfeitor, aquele que cuida de todo mundo, a perseguido. Ou seja, você deixa de ser mocinho para você ser ali o vilão da história. De salvador a desamparado. Ou seja, aquele que foi levado à luz do mundo e foi completamente ignorado. Do emissário do amor, aquele que veio trazer o amor ao mundo e se tornou vítima do ódio, de perseguição, de injúrias. De redentor dos séculos, de salvador desamparado, de emissário de amor à vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio. Então a modificação do cenário que ele teve foi muito, muito grande. De advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. É difícil de desapegar disso tudo, né? É difícil. Imagina a condição que nós estamos. Um requisito só desse aqui, eu acho que é difícil de seguir. Imagina tudo. E na extensão que foi. Então, a gente, por aí, dá para se ver a magnitude desse ser, desse homem. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Como assim para que o homem se eleve e brilhe para sempre? Ele teve que se apagar para vir dar o exemplo. O mestre é aquele que ensina.
aquele que dá o exemplo. Ele veio para ser o mestre e fez tudo isso para que a gente se inspire nele, porque é esse caminho que nós vamos ter que seguir. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da glória, da gloriosa ressurreição do reino. Que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do reino. Maravilhoso esse capítulo, né? Maravilhoso. Inspirador. Muito inspirador. Uma realidade que a gente consegue ver assim o que realmente é renúncia, o que realmente é amor, desprendimento. Isso tudo que está retratado aqui nada mais é do que a mais nítida demonstração de amor. Eu não sei qual das linhas aqui é mais difícil de se realizar. É necessário ter desprendimento. Você, para ser como ele bem disse, para você ser o maior, você tem que ser o servo de todos. Ser aquele que vai servir para que o outro brilhe. Você apaga a sua luz para que o outro brilhe. Eu acho que é a maior demonstração de amor que alguém possa ter. E palidamente, fazendo uma comparação, palidamente acontece entre mãe e filhos. Que a mãe sempre se doa, se apaga, se martiriza, faz o possível e o impossível para que o filho brilhe. É uma pequena demonstração do amor, né, que Jesus demonstrou, só que agora não é para os seus filhos, é para toda a humanidade. A proporção é muito, muito maior. Então, cada vez que nós lemos um pouquinho, aprendemos um pouquinho sobre a sua história, sobre os seus feitos, sobre a sua inteligência, sobre a sua bondade, mais a gente se admira. Então, ficar estagnado num livro ou limitado a apenas algumas colocações do Evangelho é muito pequenininho para divisar a grandiosidade desse nosso exemplo, esse maior exemplo, nosso maior guia. Que a gente se inspire nele. A nossa jornada é longa, muito longa, mas todo esse legado que nos foi concedido foi para que a gente trilhasse em caminhos desprovidos de espinhos, de pedras, de obstáculos. Esse caminho chama-se Evangelho. Todo esse desprendimento foi para trazer para nós esse legado. Quando a gente fala de Evangelho, por trás está toda uma história grandiosa, como narrada nesse simples capítulo, que a gente tem que dar todo o reconhecimento e todo o valor. Então, é uma história ampla de muitos e muitos séculos para que se consolidasse. E depois de consolidado, de muitos e muitos outros séculos, para que chegasse, perdurasse, né, pelo tempo, e chegasse até nós e até muito mais superdimensionado, muito mais descrito por muitas e muitas pessoas, tanto do plano físico, que são os historiadores, quanto do plano espiritual, que são as informações que vêm através dos livros psicografados. Tudo para quê? Para que a gente aprenda
a direcionar a nossa vida nesse caminho retilíneo que chama-se Evangelho. Bom, é o que deu para fazer por hoje, né? Um capítulo e meio, mas eu acho que foi, pelo menos na minha visão, foi assim, inspirador no extremo. Eu acho que essas lições, essa lição, principalmente essa de hoje, foi inspiradora ao extremo. Que a gente saia daqui fortalecido, revigorado, sabendo que vamos ter momentos ruins lá fora, momentos de obstáculos, momentos de martírio, momentos de dor, mas tudo passa se a gente aprender a lidar, a viver dignamente como o Mestre nos ensinou. Que Deus nos abençoe, uma excelente semana para todos nós. Terça-feira, de novo, estamos aí com mais 2 capítulos.